Bom dia, meus conterrâneos do Reino de Deus, o glória. Estamos debaixo de mais um plano de Deus. Estamos nesse momento recebendo o propósito da vida. Acordamos, o glória. Acordamos para vencer mais um dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já venho estar presenteando a sua vida com os cumprimentos, Shalom, com a paz, Adonai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos nesse momento meditar no livro Bíblia, a qual a Bíblia é um manual de vida. Se você começar a passar a viver a palavra de Deus, os propósitos de Deus vão ser de grande poder sobre a sua vida. Viva pela palavra de Deus. Palavra esta que vamos meditar hoje, que se encontra em Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 27, aonde assim concede a palavra do Senhor para mim e para você. Aleluias. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aleluias. Meu amado, minha amada, a palavra, no versículo de número 11, capítulo de número 11, versículo de número 27, fala que pela fé Moisés e Israel obtiveram a proteção de Deus. Porque Moisés não negociou com o rei Faraó a libertação do povo sobre o Egito. Ele poderia ter negociado com o Faraó, mas não, ele pela fé em Deus, ele e o povo de Israel foram guiados o tempo todo pela presença de Deus. E lhe faço uma pergunta. Você tem negociado as suas bênçãos? Ou você tem vivido as bênçãos do Senhor? Folheando aqui nas páginas da Sagrada Bíblia, em Êxodo, em Gênesis, perdão, no capítulo de número 25, no versículo de número 29 ao 30, eis que assim diz a palavra do Senhor. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome de Edom. Meu amado, tome cuidado para não perder tudo, como Esaú perdeu para Jacó. Quantas vezes em sua vida você já ouviu esta frase? Ansiedade, angústia, a aflição poderão levar pessoas a tomar decisões impulsivas, que gerando grandes tragédias incalculáveis e prejuízos. Não abra mão da sua bênção. Espera, seja forte, pois certamente nosso Deus irá abençoar. Esaú tinha uma grande bênção em sua vida, e numa decisão leviana entregou nas mãos de Jacó. Não faça o mesmo. O mundo, ele tem várias opções, e nenhuma dessas opções ela pode preencher as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Você não pode trocar a sua bênção
Porque os planos de Deus é tremendo sobre a sua vida. As coisas do mundo são passageiras, são momentâneas. Você já prestou atenção nisso? Daniel 1:8 nos fala de um jovem que tinha um propósito. Propósito de não contaminar com a porção do rei Nabucodonosor. Ele arriscou a sua vida em nome de um propósito. Meus amados, a Bíblia tem nos dado tanto exemplo. Como Daniel, ele viveu na Babilônia, que representa uma nação idólatra, cheio de pecado. Mas o pecado da Babilônia não viveu em Daniel. Outro exemplo bíblico é de José no Egito, que passou por todo tipo de humilhação, mas não trocou a sua bênção pela mordomia do Egito e o rei Faraó. Mas nem por isso José deixou que o Egito tivesse preferência sobre o seu propósito para com Deus. Assim também, José viveu no Egito, mas o Egito não viveu em José. Você pode estar vivendo em um mundo pior do que a Babilônia e do que o Egito. Mas você não pode deixar que as coisas desse mundo venham contaminar a sua vida e você venha perder os planos de Deus. Siga os exemplos de José, de Daniel e tantos outros personagens bíblicos, a qual foram abençoados em todo tempo por Deus pela vossa obediência. Você pode passar por momentos difíceis, mas se você não desistir dos planos de Deus, Deus lá no final há de honrar a sua vida. O que é propósito de Deus, terra? É aquilo que nos incentiva a levar a vida de modo de como nós vivemos. Uma vida sem propósito não tem sentido. Porém, quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas em sua volta cooperarão para o próprio crescimento da sua vida. As coisas de Deus vão ser eternas, as coisas desse mundo são passageiras. Não troque o que Deus tem te dado. As coisas do mundo parecem ser fáceis, mas o final é a morte. O final é a destruição. Então que você venha aprender com estas palavras. Que quando você vive o propósito de Deus, você pode todas as coisas, por mais que as coisas possam parecer difíceis. Deus não vai te abandonar. Deus vai estar contigo. Ele vai estar te direcionando. Ele vai estar te abençoando em todas as áreas. Ele vai estar te fazendo mais do que vencedor. Ele vai te exaltar diante de todos os homens. Não troque o propósito de Deus. Não negocie as bênçãos de Deus. Continue orando. Continue ofertando em jejum ao nosso Deus. Estejam vigilantes para que os planos, para que o propósito de Deus, ela seja tremendamente de grande poder sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que hoje seja um dia de grandes bênçãos. Não falo uma não, de grandes bênçãos. Mas para isso, viva o propósito de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça os seus mandamentos. Cristo vive, vivamos para o Senhor. Bom dia, terra. Nação brasileira, bom dia. Que Deus vos abençoe. Que a paz e a graça do Senhor, debaixo dos planos de Deus, esteja com você. Amém.